Olá, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os exames de imagem em vias lacrimais. E para começar a falar dos exames especificamente, a gente precisa relembrar o conceito do que é epífora e do que é lacrimejamento. Então, a epífora é quando você tem o extravasamento de lágrimas, e ela pode ser classificada como uma epífora verdadeira, em que você tem uma obstrução da via lacrimal excretora em si, uma obstrução anatômica, e epífora funcional, que é quando você tem uma falha na bomba lacrimal, ou seja, ou você tem uma alteração da pálpebra, ou alguma outra alteração que impede que essa lágrima chegue até o saco lacrimal e até o meato inferior. E o lacrimejamento reflexo, ele acontece quando você tem um aumento da produção de lágrimas, devido principalmente a alterações da superfície ocular. E quando a gente fala de propedêutica da via lacrimal, a gente tem vários exames que podem ser feitos, muitos deles ambulatorialmente, como a gente já viu em uma outra aula. Então, aqui a gente tem o teste, a gente pode dividir os testes em testes da estabilidade do filme lacrimal, em testes funcionais e em testes anatômicos. Os testes de estabilidade do filme lacrimal, eles são principalmente o teste de Schirmer e o Breakup Time Test. E os funcionais, eles, se a gente observar nessa tabela aqui, a gente vai ver que eles seguem mais ou menos iguais até a altura aqui da irrigação da via lacrimal. Então, esses testes aqui, eles podem nos fornecer parâmetros tanto funcionais quanto anatômicos da via lacrimal. Então, aqui a gente tem o teste do desaparecimento do corante, o teste de Zappia-Milter, o teste da expressão do saco lacrimal, os testes de Jones 1 e 2, a irrigação da via lacrimal, e aí, em relação à avaliação anatômica, a gente pode acrescentar aqui a sondagem diagnóstica, que a sondagem diagnóstica ela vai nos mostrar se esse paciente tem um soft stop ou um hard stop, mostrando ali uma alteração, uma obstrução alta ou baixa da via lacrimal, e aí depois nós temos os exames de imagem especificamente, né? Então, os funcionais são a dacrocintilografia e a ressonância magnética, e os anatômicos, a dacrocistografia, a dacrotomografia, a ressonância magnética e a endoscopia nasal. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses exames. A dacrocistografia, ela ainda é considerada o padrão ouro das avaliações em relação aos exames de imagem da via lacrimal. E isso por quê? Porque ela mostra exatamente onde você está tendo a altura ali, né, da obstrução em si. E ela é considerada um teste anatômico, por quê? Porque a gente usa a irrigação, então a gente não está vendo a drenagem funcional normal ali da via lacrimal, mas sim a gente está jogando sob pressão o soro dentro da via lacrimal. E ela nos fornece imagens, né, que nos mostram ali também a anatomia da via lacrimal em si. E ela só por esse raio-x a gente já consegue ali ter informações necessárias para tratar essas obstruções. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nessa primeira imagem, a gente consegue ver que tem um saco lacrimal dilatado com uma obstrução na altura da válvula de Hasner, na altura de válvula de Krause, desculpa, à direita, e aqui a gente vê uma certa dilatação ali do ducto mais inferior. Nessa outra imagem, a gente consegue ver uma obstrução bilateral, o contraste não chega aqui, ó, no meato inferior, todos na altura da válvula de Krause. E aqui, nessa outra imagem, a gente vê o contraste chegando ali no meato inferior, mas vocês observam até que tem algumas áreas em que pode ser considerado uma estenose, ou então o próprio a ação da válvula ali em espiral de Hirt, que é aquela que está ali na altura do ducto lácrimo nasal. E a gente pode classificar, de acordo com a dacrocistografia, a dilatação do saco lacrimal. Então, a gente pode classificá-lo como grau 0, se você tem um saco inexistente ou atrófico, um saco bem pequenininho. Em grau 1, quando você tem um saco lacrimal de dimensões semelhantes ao que é considerado como normal. O grau 2, se você tem uma pequena dilatação. O grau 3, se você tem uma dilatação média. E o grau 4, se você tem uma dilatação grande. Essa classificação ela é subjetiva.
né? E poderia até nos orientar ali quanto ao uso ou não de uma sonda de Crawford no intraoperatório, né? Por exemplo, às vezes um saco inexistente ou um saco atrófico em que você provavelmente não consiga fazer uma ponte nasal, às vezes aí você pode se utilizar, né? Sabendo já de antemão que você tem esse saco atrófico, você já poderia estar preparado ali para uma intubação, né? Ela nos orientaria nesse sentido. E também quanto à ressecção do saco, né? Então, uma dilatação grande do saco lacrimal, a gente sabe que a gente vai precisar ressecar um pouco mais da parede posterior para não acontecer de acumular o contraste ali no pós-operatório. E aí a gente tem duas opções de contraste que podem ser usados na daxistografia. A gente tem o contraste aquoso e o oleoso. Os dois são à base de iodo, mas o oleoso, principalmente o que a gente tem em contato aqui no nosso serviço, que é o lipiodol, ele tem a semente de papoula e associada ao iodo. Esses outros contrastes também podem ser usados, mas eles são aquosos. A vantagem do contraste oleoso é que a gente faz a irrigação da via lacrimal e a gente não precisa ficar na sala. Então, por quê? Porque ele demora um pouco mais para ser drenado. O contraste aquoso, não, a gente precisa fazer a irrigação juntamente com a tomada das imagens, né? E existem algumas complicações que podem acontecer, né, que são citadas na literatura em relação à daxistografia, que é um risco de catarata por radiação, né, mas que é muito raro e no nosso serviço, por exemplo, a gente nunca observou uma catarata por radiação pós-daxistografia. E até porque a gente faz provavelmente, na maioria dos nossos pacientes, um único exame, né, no pré-operatório. E também a possibilidade da criação de um falso trajeto. Então, na hora da irrigação, ao invés de ser de ser entubado a via lacrimal em si, às vezes esse contraste pode ir para a pálpebra, como no caso dessa paciente aqui, ó. O contraste ele ficou todo aqui parado na pálpebra, por quê? Porque foi feito um falso trajeto, e aí ele ficou drenado, e logo depois da injeção ela estava com esse aspecto. E no caso dela, esse contraste parado aqui acabou gerando uma celulite pré-septal que foi tratada, mas permaneceu um resquício como se fosse um processo inflamatório crônico ali endurecido. E aí ela só melhorou, só voltou ao normal depois de feita uma aplicação de 5-fluoracil, um antimitótico e um corticóide ali nessa região também. Agora, só mostrando para vocês um vídeo de como a gente faz o exame. Então, a gente faz primeiro uma radiografia simples do paciente. E aí, logo em seguida, a gente faz a irrigação da via lacrimal. Primeiro, pinga uma gota de anestésico nos olhos. Depois faz a dilatação do ponto lacrimal. Seguida da intubação e irrigação com a sonda lacrimal. E se vocês observarem, a gente consegue ver que o soro, o contraste, né, ele vai voltando pelo ponto lacrimal superior. A gente consegue ver que ele está voltando. Então, ele encheu todo o saco, e olha, ele encheu o saco ao ponto de tirar a fluorescina que tinha sido usada no exame. Aqui no outro, a gente sempre faz bilateral para comparar as imagens. E aí, se vocês observarem, você vai ver que vai ter a irrigação. E ali também, ó, com a saída do contraste pelo ponto lacrimal superior. E aí é feita nova radiografia com contraste, e aí a gente já consegue ver aqui na imagem, né? Ela tinha um saco lacrimal à esquerda muito dilatado, com uma obstrução aqui na altura da válvula de Krause, e também uma obstrução à direita, né? Que a gente não consegue ver o contraste aqui no meato inferior. Um outro exame também que pode ser usado é a dacrocintilografia, mas aqui no caso ela já é considerada padrão ouro para uma epífora funcional. E lembrar que a epífora funcional é um diagnóstico de exclusão, então é quando você já viu que não tem nenhuma obstrução, que não tem nenhum problema na via lacrimal, nenhuma causa de lacrimejamento, aí a gente pode considerar essa epífora como uma epífora funcional.
Ela é um teste que vai avaliar a dinâmica da via lacrimal e, por isso, ela é considerada um teste fisiológico ou um teste funcional. O contraste que é utilizado é o tecnésio e as indicações seriam quando você tem, por exemplo, uma obstrução incompleta da via lacrimal ou uma estenose dessa via e a epífora funcional em si. E é importante a gente destacar que a dactocintilografia ela não diferencia a falha da bomba lacrimal, ou seja, da alteração da pálpebra, com alguma alteração do fluxo. Então, a gente só consegue dizer que está havendo alguma alteração do fluxo. E também a gente não consegue determinar, em alguns casos, exatamente o local ali da obstrução, né? Porque ele não consegue nos mostrar a anatomia. E é sempre importante que ela seja feita depois que você já fez uma dactocistografia. E os melhores resultados, né, a melhor análise desse exame, ela é feita quando você associa a dactocistografia com a dactocintilografia. Então, é um exame que vai avaliar o clearance conjuntival e ele vai mostrar para a gente se está tendo um atraso da drenagem lacrimal. E aí a gente pode classificar esse atraso como uma epífora funcional pré-saco ou pós-saco. Isso quando a gente analisa as imagens em 5 minutos. Então, a gente consegue saber se, por exemplo, se é uma alteração que está antes do saco lacrimal ou uma alteração que está depois do saco lacrimal. Geralmente, a drenagem alterada, a drenagem dessa lágrima, ela pode estar alterada em caso de frouxidão palpebral. Então, é um exame que pode sofrer influência se a pálpebra desse paciente for muito frouxa. E aí a gente tem pode fazer essa classificação e a gente consegue, pelos exames de dactocintilografia, mostrar que a maioria dessas alterações, elas são pós-sacrais, mesmo funcionais, elas são pós-saco, né, e não pré-saco. As alterações pré-sacrais são menos de 11%, são em torno de 11% dos casos. E aí, ó, a gente avaliando a dactocintilografia com a dactocistografia, a gente chega a uma sensibilidade de detecção da epífora funcional em torno de 98%. Então, sempre avaliar os dois exames conjuntamente. Aqui só mostrando para vocês como o exame é feito. Então, aqui, no caso, o contraste ele é pingado com uma pipeta, tem que ser pingado ali, pingado uma gota ao mesmo tempo, então, são dois técnicos que precisam estar ali juntos, e aí pede para o paciente piscar algumas vezes. Depois ele é posicionado nessa câmara aqui, e aí a gente tem o exame dinâmico e as imagens estáticas. Então, ele vai ser monitorado durante 20 minutos, em que você vai tendo as imagens que vão sendo gravadas aqui dinamicamente, e com 5, 10, 15, 20 minutos é feita uma chapa de como que está essa drenagem. Aí, só mostrando para vocês aqui a importância dessa análise conjunta, né, dos casos, dos exames. Mostrando só um casinho para vocês de uma paciente de 74 anos que tinha como antecedente oftalmológico glaucoma, usando timolol, brimonidina e bimatopróstas, que são que são medicações que podem causar alterações da via lacrimal. E ela tinha uma epífora, tinha uma queixa de epífora bilateral, que era pior do lado esquerdo. Em 2023, ela veio com a gente, ela tinha uma alteração no Milder, tinha um Milder aumentado, mas ela tinha um refluxo negativo, né? A expressão do saco lacrimal era negativa, hard stop bilateralmente, ou seja, não tinha uma obstrução alta da via, a irrigação era positiva, então quando a gente fazia a irrigação da via lacrimal, ela sentia o soro na orofaringe. E ela tinha uma blefarite ali. Então, a gente fez o tratamento da blefarite, houve uma grande melhora, e depois dessa melhora foi solicitado a dactocintilografia para ela, e ela veio com esse resultado. Se a gente for observar, o contraste, ele parou no saco lacrimal dos dois lados, ó, com uma dilatação um pouco maior do saco lacrimal à direita, ou seja, o contraste ficou mais acumulado do lado direito. E aí ela teve um intervalo aí no segmento, né?
E aí depois ela voltou esse ano com a gente, também ainda na irrigação ambulatoriamente positiva, e aí a gente fez a dacrocistografia nela. E aí, se vocês observarem, ó, aqui no exame da dacrocintilografia, a gente poderia dizer que ela tinha uma obstrução bilateral. Mas olha aqui no exame da dacrocistografia, a gente viu que do lado direito, provavelmente ela tinha uma estenose da via lacrimal, que estava impedindo a drenagem desse contraste aqui, do exame da cintilografia. E do lado esquerdo, ela tinha uma obstrução já ali na altura da válvula de Krauss também, mostrando a evolução mesmo desses quadros, né? Quando a gente tem uma estenose ou uma obstrução parcial da via, a tendência é que ela se torne uma obstrução completa. Então, aqui nesse caso, a gente conseguiu correlacionar. Na imagem, a princípio, provavelmente ela tinha uma estenose, e aqui evoluindo para uma obstrução completa à esquerda, e provavelmente ela ainda tem uma obstrução parcial aqui, ou uma estenose da via lacrimal à direita, que a gente consegue vencer no exame de dacrocistografia, porque a gente faz a irrigação, mas que pela dacrocintilografia, a gente provavelmente pensaria que ela teria uma obstrução na altura da válvula de Krauss. Outro exame que pode ser feito é a dacrotomografia. Ela é uma avaliação anatômica também da via lacrimal. Um grande inconveniente é que ela tem muita radiação, né? Então, esses pacientes são submetidos a uma radiação muito grande. E ela tem indicações quando você tem deformidades faciais, traumas faciais ou uma suspeita de alguma neoplasia. Também ela pode ser solicitada em programação pré-dacroendoscópica, né? A gente tem, às vezes, uma dificuldade no pedido dos exames, os exames às vezes podem demorar, mas ela pode nos mostrar, por exemplo, anormalidades dos seios paranasais, a espessura do osso lacrimal que vai precisar ser quebrado numa dacroendoscópica, e também em casos em que você tem pacientes que já fizeram uma cirurgia de seios nasais e que estão com queixa de epíforo, então eles vão nos ajudar aí muito na parte anatômica. Existe essa tomografia computadorizada com feixe cônico, que dá uma menor radiação para concentrar ali a imagem numa região só. E também permite uma reconstrução, e você também consegue, com a dacrotomografia, uma reconstrução em 3D. Aqui mostrando algumas imagens, então aqui no caso a gente faz a irrigação da via lacrimal também com contraste, e logo em seguida são feitas as imagens. E se a gente observar aqui, ó, a gente consegue ver o ducto, aqui o saco lacrimal e o contraste descendo. Olha que imagem bonita essa na letra C. Então, a gente vê aqui o contraste descendo até o meato inferior e do lado esquerdo o contraste parando ali na altura da válvula de Krauss, né, antes da entrada ali do ducto lacrimosal. E a gente tem também a possibilidade de juntar as imagens da dacrocintilografia com a tomografia computadorizada, que é esse exame, o SPECT-CT. Nesse caso, o que acontece? É feita a dacrocintilografia e logo em seguida o paciente ele é deitado e feita a tomografia nele, né? Então, nesse caso aqui, a gente já vai estar com o contraste colocado na via lacrimal, e aí ele vai mostrar para a gente qual é o local que tem maior acúmulo de contraste. Com a dacrocintilografia, sendo sobreposta à imagem da dacrotomografia, e no caso da tomografia em si, né? Ele permite, então, uma descrição tanto anatômica quanto qualitativa do sistema de drenagem lacrimal, permite também, então, aí, a avaliação anatômica das vias lacrimais. Você consegue observar se existem alterações patológicas dentro dessa via, e aí permitindo aí uma avaliação tanto funcional quanto uma avaliação de alguma estenose. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, esse é o caso de um artigo que mostrou aqui na dacrocintilografia o maior acúmulo se deu ali na altura do meato inferior. E quando foi feita a dacrotomo, logo em seguida, com a colocação do contraste, ó,
ele mostrou aqui para a gente que esse acúmulo estava um pouco mais aumentado na altura do saco, mostrando que, na verdade, provavelmente esse paciente tem uma estenose da via, porque o contraste conseguiu chegar ali no meato inferior, mas com uma certa dilatação do saco lacrimal. E outro exame que pode ser feito também é a dactiloressonância. A dactiloressonância é um exame que nos permite uma avaliação tanto funcional quanto anatômica da via lacrimal. Ela não precisa necessariamente de um contraste, às vezes só a colocação de soro, sendo pingado soro fisiológico, você já consegue fazer essa avaliação da via em si. E aqui, no caso, não é feito ressonância, não é feita irrigação. Ela é feita, a gente pinga o contraste ou o soro fisiológico em si. E aí a gente vai observar a drenagem dessa lágrima, né, desse contraste ou do soro fisiológico nas imagens que se seguem. Então, ela permite uma avaliação dos tecidos adjacentes e permite também, é importante também, às vezes, em casos de cirurgias prévias ou um quadro de sinusite prévia, para a gente avaliar toda essa região. Ele tem uma especificidade de 100%, né, em relação a pelo menos de acordo com esse trabalho, mostrava uma especificidade bem alta e uma sensibilidade alta também, né, de 94,3% para detecção das obstruções da via lacrimal. Aqui mais algumas imagens mostrando para vocês que às vezes a gente consegue ter uma avaliação também da via lacrimal alta. Olha só, nessa imagem aqui é possível ver os canalículos superior e inferior, o saco lacrimal e o comecinho aqui do ducto lacrimonasal. Aqui também, mostrando uma grande dilatação do saco. Aqui mostrando uma dilatação tanto do saco lacrimal quanto do ducto, mostrando que provavelmente a obstrução estava localizada aqui na altura da válvula de Hasner. E também, olha, nesse caso aqui, mostrando uma canaliculite. A gente consegue ver as compressões aqui na altura do canalículo. Outras imagens também mostrando aqui a possibilidade de você observar cistos que estão ali adjacentes à via lacrimal, aqui no caso, uma via lacrimal alta, o canalículo correndo aqui e um cisto meio que empurrando esse canalículo nessa altura. E aqui também, no caso de uma paciente que tinha uma queixa de epífora, quando foi feita a dactiloressonância, você via que o ducto ele corria aqui no meio ali o contraste, né, ou o soro corria no meio dessa massa, e quando foi observado a órbita e feita a biópsia, esse paciente, na verdade, estava com um linfoma que estava causando a obstrução da via lacrimal. Então, a dactiloressonância, ela é um exame seguro, ele é não invasivo, não tem radiação, que é uma grande vantagem, né? Você não precisa fazer a intubação da via lacrimal, você consegue localizar com precisão a obstrução e a estenose, mas a gente tem ainda uma dificuldade em relação ao custo e ao acesso a esse exame, principalmente nos serviços públicos. Né? Mostrando aqui também nesse quadro desse trabalho que eu citei anteriormente, mostrando como que ele foi superior em relação ao diagnóstico clínico, né, das obstruções. Então, o diagnóstico foi correto em 68 casos com a ressonância e, clinicamente, o diagnóstico foi feito em 55, corretamente em 55 casos. E a gente tem um outro exame também, que pode ser feito ambulatorialmente, que é o exame da endoscopia nasal. Aqui a gente está vendo uma imagem, na verdade, de uma sondagem, em que a gente está vendo aqui está na altura do meato inferior, mostrando ali a saída na altura da válvula de Hasner. Mas esse exame ele pode ser feito também ambulatorialmente, e ele nos permite fazer uma avaliação do nariz, principalmente para aqueles casos em que a gente quer fazer uma abordagem endoscópica. Então, como vantagens, a gente tem a possibilidade de um melhor diagnóstico, principalmente ou no pré-operatório, ou até mesmo na avaliação no intraoperatório, né, principalmente em crianças. Você reduz a chance de formação de falso trajeto quando ele é usado
nos casos de tratamento, né, quando você está fazendo a endoscopia, principalmente nas sondagens, e reduz o número de procedimentos também, porque você já está avaliando ali antes essa anatomia e já está se programando melhor para o seu procedimento cirúrgico. E nas crianças, então, ela pode ser usada tanto na avaliação diagnóstica ou uma avaliação semiológica ali da cavidade nasal, como também como tratamento das alterações nessa mesma avaliação. E aí ele permite também que a gente compreenda melhor as causas de falha da sondagem e previne a realização de novos procedimentos, à medida que a gente consegue tratar melhor essas obstruções. Existem alguns outros exames que podem ser feitos, como, por exemplo, a OCT de segmento anterior, que nos permite aí fazer tanto uma avaliação diagnóstica e tratar algumas alterações da via lacrimal alta, e também a medida do menisco lacrimal, mas que não são exames muito populares, que nos fornecem possibilidades de tratamento mais restritas também. E a gente tem também a dacroendoscopia, que é uma microendoscopia do sistema lacrimal de drenagem, que permite uma visualização direta da via lacrimal, de toda a via lacrimal. E aí ela permite que seja feito tanto o diagnóstico quanto o tratamento de alguma obstrução ou de alguma estenose. Então, as indicações da dacroendoscopia seriam alterações do lácrimo nasal focais ou segmentares, a presença de dacrolitos com o sistema de drenagem patente, presença de compressões no sistema lacrimal, uma estenose do sistema ou até obstruções, mas que você conseguiria vencer com o endoscópio. E aí, como limitações, a gente tem que é um instrumental muito caro, a curva de aprendizado é muito longa, que é um equipamento que é de difícil manipulação. Você tem que, muitas vezes, a etiopatogênese da obstrução ou da estenose em si, ela não é bem definida. Então, às vezes, a gente vai achar que vai estar tratando, mas muitas vezes a gente pode até estar causando mais lesão nessa via lacrimal e provavelmente piorando aí uma cicatrização no pós-operatório e fazendo com que esse paciente, que às vezes tem uma estenose, acabe evoluindo para uma estenose completa, uma obstrução completa. Esse artigo é de 2019, então mostrava que ainda tinham baixas taxas de sucesso com o uso da dacroendoscopia em relação ao tratamento. E também falta de resultados robustos a longo prazo. A gente também não tem acesso. Eu tive acesso a esse vídeo quando estava fazendo um curso e tive a oportunidade ali de filmar só para vocês. Eu coloquei só para vocês terem uma ideia de como é feito. Então, é um aparelhinho de endoscopia aqui, né? E ele vai junto com uma irrigação. E aqui, ó, ele já está com uma sondinha que foi colocada em uma via lacrimal. Aí a gente vai olhando lá na imagem, ele começa ali com o ducto, o canalículo, aí tem uma discreta estenose que ele começa a passar por ela, que é como se fosse como se fosse a entrada ali do saco lacrimal. E quando ele passa por essa estenose, por essa área mais estenosada, aí ele chega numa região que você vai ter que ver que vai ter um fluxo um pouco maior de líquido, que é o saco lacrimal. E aí o olho tem que ser treinado também, né? Então ele, no caso aí desse médico que veio do Japão para fazer esse curso, ele conseguia já detectar, por exemplo, que agora ele estava na altura do saco lacrimal. E aí, logo depois de avaliar essa região, ele faz um movimento como se fosse da sondagem, né? Então ele verticaliza ali o endoscópio e direciona para a altura do ducto lacrimonasal. Essa imagem aí é junto com a sondinha do nunchaku que ele já estava usando ali, né? Então, uma já estava passada, e aí ele pega o endoscópio mesmo para aí observar a pontinha da sonda aqui, ó, que ele colocou lá dentro do ducto, e aí ele vai e pega essa sondinha e passa ela ali, deixando essa sonda aí por um tempo, pensando no tratamento de possíveis obstruções parciais, né? Então, estenoses da via lacrimal.
Então, ele vence a estenose com o endoscópio e depois deixa a sonda por um tempo para ver se o processo de cicatrização ali evita que seja feita uma reestenose da veia. Bom, e a gente falou de vários exames, né? Mas a gente precisa lembrar também que a propedêutica da via lacrimal é muito rica. Então, às vezes, se a gente não tem o acesso a a vários desses exames, ela não nos impede de tomar uma conduta e de indicar um procedimento para esse paciente. Esse trabalho aqui foi publicado na UPRS, ele fez uma avaliação, uma pesquisa nacional nos Estados Unidos, entre os membros da ISORPS, e aí ele mostrou que a maioria daqueles médicos, eles usavam, os oculoplastas lá, eles usavam, pediam a tomografia, tomodáctilo, depois a ressonância, a daprocistografia e lá por último o ultrassom, provavelmente o ultrassom de via lacrimal. E aí menos de 5% desses médicos, eles solicitavam de rotina qualquer exame de via lacrimal. De imagem para via lacrimal. Isso por quê? Porque a gente tem, como eu já falei, muitos testes clínicos que podem ser feitos ambulatorialmente e que nos dão uma ideia muito boa para a gente já conseguir tomar a conduta sem ter que fazer algum exame de imagem. Aí, dentro dessa pesquisa, a daprocistografia foi a mais solicitada. Então, quando eles pediam, então menos de 5% pediam. Mas, quando eles pediam, a daprocistografia, ela era mais solicitada. Por quê? Porque é um exame simples, de mais fácil acesso e que ela já permite a avaliação do local da obstrução. E muitos deles não pediam, acho que a maioria, não pedia nenhuma avaliação de exames pré-operatórios em datiloscópio. A gente tem visto que a avaliação com exames de imagem antes da datiloscópica, principalmente a tomografia, nos dá mais dados, né, para a gente entrar mais tranquilamente, mas também que a gente não tem o acesso, né, é difícil e ainda é possível que seja feito sem o exame de imagem no pré-operatório. Então, lembrando aqui em relação aos exames de imagem, que a clínica, ela é soberana, né? Os exames que a gente tem dentro do consultório nos fornecem muitos dados, e esses exames de imagem, eles vão nos fornecer, vão nos dar informações adicionais, né? E que vão aí nos ajudar na orientação da conduta adequada para cada paciente. E era isso. Muito obrigada.